Eu quero que você preste atenção na importância de fazer algo para Deus. Hoje eu não vou pregar libertação, hoje eu não vou pregar intimidade com Deus, hoje eu não vou pregar sobre oração, hoje eu não vou pregar sobre guerra espiritual. O Senhor disse para mim: fala com a igreja sobre a importância de trabalhar para mim. A importância do fruto das mãos, aquilo que uma pessoa pode fazer na casa do Senhor. Apocalipse capítulo 14, verso 13, diz as seguintes palavras: então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras, alguém diz comigo, as suas obras, os acompanham. Olhe para mim, por favor, antes de sentar. Alguém falou a seguinte expressão: que caixão não tem bolso, nem gaveta, porque você não pode levar nada. Só que essa expressão não é totalmente verdadeira, porque quando você morre, a palavra de Deus está dizendo que as tuas obras, presta atenção, não é o que você pensou em fazer e não fez, não é o que você desejou a vida inteira fazer e não fez, não é o que você teve a intenção de fazer e não fez. A palavra de Deus está dizendo que as suas obras o acompanham. Se alguém disser para você que você não pode levar nada quando morre, pode dizer para ele: você não leu ainda Apocalipse 14, verso 13. Eu vou ler novamente. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Antes de sentar, diga para Deus assim: Senhor, obrigado pelo privilégio de ter duas mãos, e além de trabalhar para mim, eu posso trabalhar para Ti. Eu dedico a Ti, Senhor, o trabalho das minhas mãos. Obrigado pelo privilégio. Agora ora com as tuas próprias palavras e agradece o Senhor por um minutinho do que Ele tem feito por você. Levante a sua voz ao Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio de trabalhar na Tua obra, de trabalhar na Tua casa, de fazer a Tua obra. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por esse privilégio tão grande de ministrar na Tua casa, de trabalhar na Tua casa, em nome do Senhor Jesus. Pode sentar diante do Senhor. Eu tinha 13 anos de idade, em 1979, quando Deus começou a colocar no meu coração um desejo de tocar guitarra na igreja. Eu comecei a aprender a tocar violão, tinha 11 anos. Foi o primeiro instrumento que eu comecei a aprender a tocar. E desde 1979, nunca mais eu parei de tocar, eu parei de lidar com vozes, depois eu fui lidar com coral. Eu toquei piano desde os 17 anos de idade, eu comecei. Deixa eu dizer para vocês como que eu comecei a aprender a tocar piano. Eu nunca tive uma aula de piano, de teclado, mas eu já tocava violão. E a igreja comprou um piano daqueles de apartamento, que é em pezinho assim, sabe? Chama upright piano. E era novinho aquele piano, e no Brasil, nem todas as igrejas podem comprar um piano daquele, é um instrumento caro. Mas a minha igreja em Brasília era uma igreja que tinha muitos músicos das bandas de música da Força Aérea, do Corpo de Bombeiro, da Marinha. Nós conhecíamos todos os músicos ali, porque várias vezes nós fomos em culto feito do quartel do Corpo de Bombeiro, porque alguns irmãos eram da nossa igreja, eles iam tocar,
eles faziam culto, eles levavam a gente, eu me levava para cantar. Eu me lembro que desde 10 anos de idade eu cantava na igreja. Na verdade, eu não comecei tocando, eu cantava. Talvez alguns de vocês não sabem, mas na época que eu era criança, nas igrejas lá do Brasil, você podia mandar um bilhetinho para o pastor dizendo assim: eu quero cantar. Todo o culto eu mandava um. Eu queria cantar todo o culto. O pastor aqui sabe. E naquela época não tinha playback, não tinha freeback, não tinha nada disso. Não tinha internet, não tinha... E outra coisa, não tinha músico para tocar também não. Era na capela, era no gogó. Quem sabe faz ao vivo, diz o pastor. E eu tinha o prazer de criança, 9 anos, 8 anos de idade. Eu acho que a igreja enjoava de me ouvir cantar, porque eu queria cantar todo culto. E o pastor deixava. Eu mandava o bilhetinho para lá, eu ficava olhando para ele, se ele ia olhar meu bilhetinho, e eu ficava dali checando, se ele ia olhar, porque o meu prazer, eu já saía de casa. Olha aqui, presta atenção, olha aqui, por favor, presta atenção aqui. Algumas pessoas que cantam nessa igreja, que fazem solo, várias vezes durante esses anos, 18 anos que a gente pastoreia essa igreja, eu pensava em convidar as pessoas para cantar, e muitas vezes eu convidei. Um dia o Senhor falou para mim assim: para de chamar as pessoas para fazer o que elas não planejaram fazer para mim. E aí eu me lembrei que quando eu era criança, nenhum pastor me chamava para cantar. Eu que pedia, porque eu queria servir a Deus, eu queria trabalhar para Deus, eu queria fazer algo. E quando você quer fazer algo, você fica disponível. Eu me lembro que eu tinha 13 anos, 14 anos de idade. Eu era o primeiro a chegar na igreja, porque eu queria ir na igreja, tinha a banda e ficavam os instrumentos lá. Eu cansei de eu chegar para arrumar aqueles instrumentos. Eu chegava cedo na igreja, eu abria a igreja. Eu era um adolescente, eu não era pastor, eu não era nada disso. Eu tinha prazer de trabalhar na casa de Deus. Deixa eu dizer para vocês, tem 3 coisas que abençoaram a minha vida, 3 coisas que eu fiz a vida inteira. Hoje, com 55 anos, se eu comecei a fazer aos 15, eu comecei muito antes de 15, eu posso dizer que tem pelo menos 40 anos de experiência que eu faço essas coisas. 3 coisas que eu faço por 40 anos: orar, ler a minha Bíblia e trabalhar na igreja. A minha vida, ela não foi dedicada aos meus estudos. Eu estudei numa escola de música e o meu sonho era ser regente de orquestra. Eu me lembro que eu fiquei muito frustrado aos 11 anos de idade, quando, aos 12, 13 anos, eu tive que mudar o meu curso de música, porque eu tinha que entrar na high school, e a high school, o 2º grau, mudou o horário e eu não podia continuar minha escola de música. Mas Deus sabia que o pouco que eu aprendi, os 3 anos que eu estudei naquela escola, era o suficiente para o ministério que Ele tinha na minha vida. Deus me escolheu para trabalhar para Ele. A minha vida é dedicada ao Senhor. A minha vida é abençoada. A minha vida é próspera financeiramente. A minha vida é próspera sem doenças. Vou te falar outra coisa que a minha vida não tem. Eu não tenho perdas. Eu não perco nada. Deus protege as minhas coisas. Ele protege a minha família, Ele protege a minha saúde, Ele protege o meu dinheiro só aumenta. Eu ganho pouquinho, o salário não muda, mas aumenta. Eu não sei te falar como, mas aumenta. O salário é o mesmo. Você fala, aumentou o salário do pastor? Aumentou? Não, é o mesmo. Mas sabe o que? Eu trabalho para Deus. Vocês que às vezes fazem algum trabalho para Deus, ou vocês que não têm experiência de fazer nada, ou vocês que sabem fazer, mas não estão disponíveis para fazer, escutem. Existe uma bênção de Deus para quem serve a Deus. E eu sou prova disso na minha vida. Eu vejo Deus me defender, eu vejo Deus me proteger. Eu não oro por essas coisas. Presta atenção que eu vou falar para você. Eu não oro por essas coisas. Eu não oro por proteção. Eu não peço provisão. Eu agradeço a provisão que eu tenho. Eu não oro para Deus me livrar. Eu agradeço os livramentos que eu tenho. O que eu quero dizer é o seguinte: que quando você cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida das suas coisas.
A minha vida foi dedicada ao trabalho do Senhor e ela vai ser até o meu último suspiro de vida. E Deus falou para mim: você nunca pregou sobre isso, você nunca fez um culto específico para falar para as pessoas sobre o valor de trabalhar na igreja. Às vezes a gente põe pessoas das escalas, e escala devia ter outro nome, não devia ser escala. Escala devia ter apenas um nome: teste. Quando você põe uma pessoa numa escala para trabalhar para Deus, Deus está fazendo um teste. Deus só está vendo se aquela pessoa sabe ser fiel, se ela tem prazer. Porque é incrível que a vida de pastores muitas vezes é tentar fazer as pessoas fazer alguma coisa para Deus, porque elas não querem fazer, porque elas não têm prazer de fazer. E os que ainda se aventuram a fazer, muitas vezes, fazem de qualquer jeito, porque as pessoas não descobriram, elas não entendem o que é o privilégio. O maior privilégio é trabalhar para Deus. Esse é o maior privilégio. Deixa eu dizer para vocês, eu dirijo na Uber, eu faço faculdade, estou fazendo 2 faculdades agora, nesse momento. Eu estou fazendo um mestrado e estou fazendo uma outra faculdade. Eu trabalho como vocês trabalham. Eu limpo a minha casa, eu ajudo a minha esposa, eu faço compras, eu faço as coisas que todo mundo faz, mas a minha vida é dedicada ao trabalho de Deus. Eu atendo pessoas não só dessa igreja, eu atendo pessoas de igrejas em qualquer lugar do mundo. Nós lidamos com pessoas no Brasil. Eu estava aconselhando um rapaz lá na Alemanha, em português, um brasileiro, pelo WhatsApp, e a gente está trabalhando por pessoas em qualquer lugar. Nós trabalhamos por reino de Deus. O meu prazer é trabalhar para Deus. Quando eu era criança, jovem, na mesma igreja que o pastor Jorge cresceu, a gente cantava uma música assim: eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. E aí a música dizia: trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado sempre estar, sim, na vinha do Senhor. Naquela época, os pastores pregavam e a igreja sabia o privilégio que é trabalhar para Deus. Uma das razões porque as pessoas não querem trabalhar para Deus, eu vou dizer agora por que é. Porque elas não querem assumir uma responsabilidade com a casa de Deus. Tipo assim, se eu assumir um trabalho, eu não posso fazer o que eu mais gosto de fazer. Sabe o que é? Quem pode me dizer o que é? Não, passear eu também gosto. Passear eu também gosto, eu passeio e eu viajo. Mas se eu assumir um trabalho na igreja, eu não vou poder fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Quem pode me dizer o que é? Quem vai acertar? Faltar o culto. Como eu gosto de faltar o culto. Eu não sou fiel. Eu não sou fiel. Eu não quero responsabilidade. Eu quero ir na igreja de vez em quando der para eu ir. Deus é assim, você fica sentadinho aí. Você pode ir lá todo domingo, Deus, mas você não vai me ver lá todo domingo, porque, na verdade, Deus, a minha prioridade não é trabalhar para você, a minha prioridade é trabalhar para mim. Se sobrar algum tempo da minha vida, eu faço alguma coisa para você, mas se não sobrar, eu te garanto, Deus, a minha prioridade é outra. Minha prioridade sou eu. E é por isso que as pessoas não recebem a bênção que está sobre a minha vida. Porque eu trabalho para Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, eu tenho 55 anos. Mas eu só vim ser pastor há 18 anos atrás. Aliás, 19 anos vai fazer no dia 30 de agosto desse ano, faz 19 anos apenas que eu fui ordenado ao ministério. Os outros 20 anos, eu trabalhei para Deus sem nem título de diácono, porque eu não fui diácono. Eu não fui ordenado ao diaconato, eu não fui ordenado a missionário, eu não fui ordenado a nada.
Eu trabalhava para Deus porque eu tinha prazer de trabalhar. Eu não trabalhava para Deus porque tinha um título. Outra coisa, presta atenção aqui, outra coisa. Eu nunca recebi dinheiro para trabalhar na igreja. Eu nunca fui pago para tocar na igreja. Eu nunca fui pago para pregar na igreja. Eu cresci numa igreja onde a gente tinha prazer de fazer as coisas para Deus. Onde a gente gastava uma noite inteira fazendo ensaio de cantata de Natal para a gente apresentar o coral no Natal. Onde a gente fazia viagens de fim de semana, a gente ficava no interior, tocando, orando, fazendo vigília, visitando igrejas. Era um prazer. Eu cresci naquele lugar que me ensinou o privilégio de trabalhar para Deus. Incrível que eu tenho um esboço ali de todo tamanho, eu não cheguei nem nele ainda. Mas eu preciso começar, senão eu vou só contar aqui a história do que é o prazer de trabalhar para Deus. Mas o primeiro texto que eu quero ler para você essa manhã é Efésios capítulo 2, verso 10. Nesse versículo está escrito as seguintes palavras: que nós somos feitura sua, isso é, criação das mãos de Deus. E nós somos criados para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, antecipadamente. Deus preparou. Sabe o que é? Quando Deus criou eu e o pastor Jorge, Ele já nos criou para o trabalho. Deus criou o homem para o trabalho, e não foi só para arar a terra e cuidar do jardim. Deus criou o homem para servi-lo, para trabalhar para Ele. O prazer do homem é ter as suas mãos. Deus nos criou para as boas obras, e aqui Efésios 2,10 diz que Ele nos criou para as boas obras, as quais Ele preparou antecipadamente para que nós andássemos nelas. Eu quero perguntar para você, hoje a pregação não é para os crentes que têm intenção e desejo de ser, não estou pregando para você, hoje eu estou pregando para quem faz. Hoje eu estou pregando para quem faz a obra de Deus. E se você aprender com quem faz, talvez algum dia você vai ser uma pessoa que vai deixar de querer fazer e passar a fazer a obra de Deus. Alguém diz aleluia. O céu não vai... Alguém diz comigo, o céu vai dar recompensas. Se você não sabe, um dos versículos que eu vou ler para você hoje, eu não sei se Deus vai deixar eu pregar o que está escrito ali. 2 Coríntios 5, verso 10, presta atenção, diz assim, esse texto diz assim: porque todos nós temos que comparecer perante o tribunal de Cristo. Agora presta atenção, ontem eu preguei sobre a corte celestial, e o tribunal que eu preguei ontem não é esse, porque o tribunal que eu preguei ontem é o tribunal da oração, onde você vai combater com o inimigo e você vai desfazer as acusações dele. Mas o tribunal de Cristo, que Paulo está falando em 2 Coríntios 5,10, é diferente. É um lugar onde não vai ter diabo nele, não vai ter acusação nele. Mas eu vou te falar o que é que vai ter naquele... Oh Deus, é como se eu visse no meu espírito aquela mesa imensa, cheia de coroas, aquela mesa imensa, cheia de coroas. E o tribunal de Cristo é um tribunal de recompensas, é um lugar onde as pessoas vão chegar, e a Bíblia diz que todos nós vamos comparecer perante esse tribunal para receber aquilo que fez. Diz comigo a palavra fez. A Bíblia não está dizendo aquilo que desejou fazer e nunca fez, aquilo que sabia que devia fazer e nunca fez, aquilo que gostaria de ter feito e nunca fez. A Bíblia diz que o tribunal de Cristo vai recompensar aquele que fez através do corpo. Alguém diz comigo, através do corpo. Deus está falando literalmente de obras praticadas pelas mãos, coisas que você fez na casa de Deus, que você fez na obra de Deus. Vou dizer para você, muita gente vai assistir um culto no céu, que ele vai ficar triste, porque ele vai estar na fila, e ele vai ver pessoas, pastora Gel, chegando diante do juiz, e o juiz, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Anjo, traz a recompensa dele. E quando você vê o anjo carregando aquela coroa para colocar na cabeça daquela pessoa, você vai dizer, mas quem é esse? Quem é essa mulher? Quem é esse fulano que está recebendo um negócio desse tamanho aí? E você na fila fica perguntando assim, que será que eu vou receber?
E quando chegar a sua vez, e o anjo consultar o livro e olhar no seu livro, fala: pai, não tem nada aqui. Pai, a única coisa que ele fez aqui foi sentar no banco. E não foi todos os cultos. Eu estou olhando aqui, pai, que dos 350 cultos que ele tinha na vida para assistir, ele só veio 30. E pai, não tem nenhuma obra, não tem nada para recompensar. Ele não tem recompensa, pai. Ele está aqui, mas ele não vai receber nada. Eu quero te perguntar, se fosse você, como você ia se sentir nessa fila? Eu vou te falar, vai ter tristeza no céu. Tem gente que pensa que não, mas vai ter. Vai ter aquele momento em que algumas pessoas vão ser recompensadas e outras vão desejar ser recompensadas, mas elas vão dizer: ah, mas eu queria passear igual a irmã, mas eu passei também. Não é passear não, irmã, porque a gente pode passear. A gente pode passear depois do culto, a gente pode passear no sábado, a gente passeia a qualquer hora, porque eu passeio também. Eu sou andarilho, vocês que não sabem. Mas domingo de manhã, você não me faz passear, amigo. Eu não quero saber se eu estou na Flórida, eu não quero saber se eu estou no Japão, onde eu estiver. Domingo é o dia de eu estar na casa do Senhor, não importa o país que eu estiver, não importa o lugar que eu estiver. Pergunta à minha esposa, se na nossa lua de mel, há quase 18 anos atrás, lá na Flórida, depois de passear nos parques todos lá de Miami, o que eu queria fazer à noite? Eu queria ir numa igreja, porque o meu prazer é estar na casa do Senhor. Deixa eu pregar para você algumas coisas, pelo menos, do meu esboço. Hebreus capítulo 6, versículo 7. Se eu ler pelo menos os versículos, você vai receber muita informação. Esse texto diz assim, Hebreus 6, 7: pois a terra que bebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela. Vou parar aqui, faz uma pausa aqui. A terra que Deus está falando sou eu e você, e a chuva que Deus está falando aqui é a graça dele, que vem sobre nós todos os dias. Então, a terra que bebe a chuva e produz erva, isso é, você tem que produzir alguma coisa. Por quem ela é lavrada, ela recebe a bênção da parte de Deus. Mateus capítulo 13, versículo 8. Quando você dá um fruto para Deus, você recebe uma bênção de Deus. Mateus 13, ele começa falando sobre a semente que caiu nos espinhos, não produziu, caiu em pedras, não produziu, caiu à beira do caminho, não produziu, mas no versículo 8 diz que ela caiu em boa terra e ela produziu. Uma produziu 30%, outra produziu 60% e a outra produziu 100%. A pergunta para você é: a semente que caiu em você, que é terra boa, está produzindo quanto? Quanto é que a sua semente que caiu em você produz? 30, 60 ou 100%? Eu quero que Deus receba 100% do investimento que Ele fez em mim. Eu não quero que Deus, se Deus só receber 30%, significa que Ele teve 70% de prejuízo comigo. É ou não é? Se Deus só receber 60% do que Ele plantou em mim, significa que Ele teve 40% de prejuízo. Eu não quero que Deus tenha prejuízo comigo. Aliás, se eu puder, Ele vai receber 110, 120. Mas, na verdade, Deus não quer isso. Deus só quer 100%. Ele só quer a medida que Ele investiu em nós. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu amo ver as crianças na igreja. Eu amo ver as crianças na igreja. E sabe por que eu amo ver? Porque os pais têm 2 braços. Eles têm 2 braços, ele consegue segurar seu filho com ele. Olha que coisa linda aqui. Olha aí, consegue, olha ali. Sabe, às vezes a gente tira as crianças do culto, porque elas precisam de uma mensagem, irmã Cristiana, irmã Júnior, elas precisam de uma mensagem. Mas vou te falar, nós pais precisamos ter as crianças no culto. Sabe, eu vejo igrejas americanas onde 30 mil pessoas, e as crianças estão todas lá. Estão todas lá, entendeu? Assistindo o culto junto com eles. Eu amo ter as crianças na casa de Deus. Sabe por quê? Quando eu era criança,
Você está vendo esse degrau aqui? Está vendo esse degrau aqui? Vem cá, Lucas, por favor. Vem cá. Senta aqui nesse degrauzinho. Senta aqui. Senta aqui. Quando a igreja estava muito cheia, e a igreja do Brasil era assim, ó. Aqui, a irmã já lembrou aqui, ó. A gente sentava aqui. A gente sentava na beirada assim, ó. Mas a gente ficava no culto. Eu cansei de ficar sentadinho, igual o Lucas está aqui, ó, no culto. Criança, uma salva de palmas para as crianças na igreja. Porque as crianças, elas têm que experimentar o culto, elas têm que experimentar o culto com a igreja. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar para você, as obras são o trabalho das mãos. Eu quero que você abra no versículo muito importante, que é o Salmo 90, o verso 17. Eu quero que você ore esse versículo, sabe por quê? Eu oro esse versículo. Esse versículo, eu oro ele. Você aprendeu comigo sobre orar na sua cabeça, ungir, abençoar. Você aprendeu comigo a orar nos ouvidos, ungir seus ouvidos e abençoar. Você aprendeu comigo a orar até no seu nariz, porque significa o discernimento, na sua boca. Você aprendeu comigo a orar nas suas mãos, e esse é um dos versículos que eu oro nas minhas mãos. E esse versículo diz assim: confirma, Senhor, a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Eu quero te perguntar, um crente orando esse versículo que não faz nada para Deus. Aí Deus pergunta assim: que obra você está pedindo para eu confirmar? O cimento que você fez ontem à tarde, lá na casa a parede que você pintou ontem? Ou a casa que você limpou na casa daquela mulher? Qual delas você está querendo que eu confirme? Deus não está precisando confirmar a limpeza que eu fiz ontem na casa da patroa, nem a parede que eu pintei amanhã. Deus quer confirmar as obras que eu faço na casa dele. Deus quer abençoar essas obras. Deus me criou para elas. Lendo o versículo todo, ele diz: seja sobre nós a graça do Senhor e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmo 1, verso 3: o justo será como a árvore plantada junto às correntes de águas, cujas folhas não caem, e vai dar o seu fruto na estação própria, e tudo quanto, qual é o segredo? Alguém diz assim: eu quero prosperidade, mas Deus diz: ele só prospera o que você faz. Você não faz nada, Deus vai prosperar o quê? Deus prospera o que você tem prazer de fazer. Atos, capítulo 19, versículo 11. Esse é um versículo que eu oro também. Porque o que Deus fazia pelas mãos de Paulo, eu quero que ele faça pelas minhas mãos. E Atos 19, 11, presta atenção, diz assim: e pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Quantas vezes eu estou com as minhas mãos estendidas para Deus, eu falo: Senhor, você fez com as mãos de Paulo, você pode fazer com essas aqui. E eu quero que você saiba de uma coisa, Senhor: essas aqui estão disponíveis. Você quer mandar ela, colocar elas em algum lugar, você pode mandar. Essas mãos estão disponíveis para serem colocadas sobre a cabeça de quem o Senhor quiser, e sobre qualquer demônio que o Senhor quiser, e sobre qualquer doença que o Senhor quiser. Essas mãos estão disponíveis. Senhor, abençoa a obra dessas mãos. Agora eu quero te dar um outro versículo que eu oro, que é um versículo que eu achei demais. Eu nunca tinha olhado o ministério sextuplo. Isso é, tem 6 ministérios que uma mão pode fazer, em Jeremias capítulo 1, versículo 10. Esse ministério ele tem 2 partes. Tem 4 coisas que são negativas que você pode fazer e 2 coisas que são positivas. Eu amo esse versículo porque ele fala que quando a gente vai trabalhar para Deus, no campo do trabalho, primeiro a gente encontra 4 coisas para destruir, para derrubar, para demolir e para arruinar, antes de plantar e edificar. Leia comigo, Jeremias capítulo 1, versículo 10. Esse foi o ministério ao qual Deus chamou Jeremias, e esse é um ministério que eu assumi para mim. Meu amigo, está na Bíblia, é meu. Alguém diz assim: está na Bíblia, é meu. Quem crê mesmo de verdade, diga: está na Bíblia, é meu. Olha aqui que o Espírito Santo me deu. Sabe por quê? Sabe quando o Espírito Santo te dá esses versículos?
quando você realmente acredita que o que está na Bíblia é seu. Porque aqui Deus diz para Jeremias: Jeremias, eu te coloquei nesse dia sobre as nações e sobre os reinos para 4 coisas: arrancar, derribar, destruir e arruinar. E aqui não está falando para derrubar pessoas, arruinar pessoas, destruir pessoas. Está falando para você derrubar a obra do diabo, arruinar a obra do diabo, demolir a construção que Satanás fez. Eu quero perguntar: suas mãos estão disponíveis para essa obra? Essa aqui é a obra que eu estava pregando ontem à noite. Essa aqui é a obra da demolição da iniquidade. Essa aqui é a obra de primeiro você vai com as mãos para desfazer o que o diabo fez. E aí, o Senhor finalmente diz: para plantares e para edificares. É hora que você chega assim, com as mãos ungidas, derruba o que o diabo fez e levanta o prédio que Deus quer levantar. Alguém diz assim: as minhas mãos, olhando para elas, as minhas mãos, derrubam o que o diabo fez e levanta o que Deus quer edificar. Feche os olhos onde você está, todas as pessoas fechem os olhos, mesmo com as crianças no colo, feche os olhos e diz: Deus, as minhas mãos estão aqui. Será que elas estão fazendo? Alguém ora para o Senhor, alguém fala com Deus nesse momento, por favor, fala com Deus aí, fala com Deus aí. Deus acabou de pregar, Deus já falou muita coisa aqui já. Deus já falou muita coisa. Diz para Deus: Deus, minhas mãos estão disponíveis, meio disponíveis, não está disponível, eu estou magoado, eu estou chateado, não estou disponível, estou disponível. Deus, eu gosto de trabalhar, mas é lá fora. E na tua casa, cadê o meu prazer de trabalhar? Eu abençoo estas orações neste momento, eu abençoo tudo que o povo de Deus está falando com Deus nessa hora, eu abençoo em nome de Jesus. Agora olhe para mim, vamos continuar para que a gente possa almoçar rapidinho. Mateus capítulo 4, eu quero que você olhe 3 versículos comigo em Mateus capítulo 4, porque Jesus saiu pela praia do mar, e eu achei muito interessante isso aqui. Jesus, ele acabou de ser batizado, passou no deserto, etc. Não tem nenhum discípulo ainda, e ele vai na praia. Deixa eu dizer para você, Deus não recruta pessoas desocupadas. Não tem uma pessoa na Bíblia que foi chamado para trabalhar para Deus que não estava fazendo nada. Eliseu, quando Elias chegou, ele estava arando a terra. Meu amigo, se alguém já arou a terra aqui, sabe que o negócio não é fácil, arar a terra. Ele estava arando a terra com 12 juntas de bois. Eram 12 arados, se você botar um arado atrás de cada junta de bois. Eliseu estava busy, amigo, ocupado, ele tinha um business e Eliseu chega, e ele faz o que Jesus fez. Elias chega e joga a capa dele em cima de Eliseu, e diz assim: esse aí é o ministério, vai querer? Oh glória, vai querer? Ou vai fugir? Eliseu, sabe o que ele fez, meu amigo? Fez o que muito crente não tem coragem de fazer: matou os bois, pegou a lenha do arado e fez a lenha do sacrifício, ofereceu os bois, deu a carne para o povo e seguiu Elias. E Eliseu fez o dobro dos milagres de Elias, porque quando Deus chama alguém, você está ocupado com alguma coisa. Alguém vai dizer aqui: eu não posso trabalhar para Deus porque eu sou plasteiro, eu não posso trabalhar para Deus porque eu sou pintor, eu não posso trabalhar para Deus porque eu tenho um schedule de 50 casas de limpeza, eu não posso trabalhar para Deus porque eu estou busy, eu estou cansado. Deixa eu dizer para você, pergunta para Eliseu, quando você chegar lá no céu, se ele estava cansado ou não de trabalhar naqueles bois, quando Deus chamou ele para trabalhar. Agora eu quero ler aqui, porque quando Jesus foi na praia, ele encontrou outras pessoas busy trabalhando, e foi Pedro. Mateus 4, verso 18: andando Jesus ao longo da praia da Galileia, ele viu 2 irmãos, Pedro e André, os quais estavam tomando suquinho, sentados debaixo da sombrinha, contando piada um para o outro. Absolutamente não. Os quais estavam lançando as redes ao mar. Em outras palavras,
Eles tinham um business de pescaria. Eles não tinham só um barco. Se você olhar no versículo, o versículo 20, diz que eles, deixando imediatamente as redes, eles seguiram a Jesus. Mas se você olhar no versículo 22, diz que eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, eles seguiram a Jesus. Os homens tinham business, eles tinham negócio, eles tinham empregado, eles tinham um barco de pescaria, eles tinham uma companhia de pescaria. Pedro, Simão, André, os Tiago, João, os filhos de Zebedeu, eles eram pescadores famosos, eles tinham business, eles alimentavam suas famílias. E Jesus chega: meu filho, você quer continuar pescando lambari, tilápia, salmão não se pesca, é muito fácil, não. Tuna. Você quer continuar pescando isso a vida inteira? Porque se você quiser, você pode até fazer um dinheirinho, dá até para fazer uma poupancinha, mas é só isso que você vai pescar. Mas deixa eu te falar, se você largar essa rede aí agora e me seguir, você vai continuar pescando, amigo, mas você vai pescar almas para a eternidade. Eu vou te falar, os peixinhos que você pescar aqui, nenhum vai para o céu, você vai comer eles aqui. Mas as almas que você pescar, meu amigo, você vai encontrar elas no céu pela eternidade. Eu não sei você não, mas se eu fosse você, eu trabalhava para Deus. Se eu fosse você, eu botava minhas mãos no arado. Se eu fosse você, eu era fiel nos cultos. Porque nenhum pastor que tem o juízo no lugar, ele põe uma pessoa numa escala que não vem no culto. A pessoa nem vem no culto, você vai botar ela para fazer o quê? Você não pode botar ela numa escala, porque a primeira fidelidade dela é vir à igreja, e nem esse compromisso ela assumiu ainda. Agora, as mãos de todos estão ocupadas. Sabe um outro homem que estava ocupado? Era um profeta chamado Amós. E Amós era um plantador de sicômoros. Eu não sei como é que é essa árvore, eu não sei como é que ele fazia isso, mas ele tinha essa profissão. E Deus falou assim: larga as suas árvorezinhas em seu pomar e vai pregar lá na terra de Judá. E ele chegou lá, foi pregar, ele foi profetizar, e as pessoas falaram com ele: volta para a tua terra, seu plantador de sicômoro, você não é profeta. E ele falou: é verdade, meu trabalho era plantar aquilo lá, só que Deus chegou e mandou eu profetizar, e eu estou aqui, meu amigo, ó, plantador de sicômoro, profetizando para você, e essa é a palavra do Senhor. Deixa eu te falar, Deus procura gente ocupado para trabalhar para Ele. Deus não procura desocupado. Foi assim que Deus chamou Amós. E sabe, eu vos farei pescadores de homens. Eu vos farei pescadores de homens. Sabe por quê? Você pode ficar sendo pescador só de peixinho. E quando eu falo peixinho aqui, é a carpintaria, é a cozinha do restaurante, é o landscaper, é a plástica, é o whatever que você faz. Eu quero te dar um texto para você olhar, que é João capítulo 6, verso 27. E é incrível como que essa palavra é tão própria para nós, eu digo para todo ser humano, porque nós realmente fazemos o que está nesse versículo aqui. E Jesus, ele deu essa mudança de paradigma em João 6, 27, quando ele diz assim: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E Deus sabe que todo homem sai de casa às 5 horas da manhã, alguns saem 4, outros saem 3 da manhã, outros passam a noite trabalhando, porque já começou, tem que trabalhar à noite, outros trabalham até às 6, 7, 8, 10 da noite, pela comida que perece. E aí Jesus chega no versículo 7, em João 6, 27, e diz assim: eu sei que vocês trabalham, mas deixa eu dizer para vocês, trabalhai sim, mas não pela comida que perece, mas por aquela que permanece pela eternidade. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você: é um prazer trabalhar para Deus, é um privilégio juntar tesouros no céu, onde a traça não rói, onde o ferrugem não come. É um prazer. Agora, sabe o que é? Jesus falou também em Lucas 10, versículo 1 e 2, que não há mão de obra disponível na obra de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 1 e 2.
E Jesus até pediu para a gente orar, para Deus enviar trabalhadores para a seara, porque não há obra, isso é, não há mão de obra suficiente, disponível para fazer a obra de Deus. Lucas capítulo 10. Depois disso, designou o Senhor outros 70. Que bênção, que Jesus, além dos 12 discípulos, encontrou 70 homens, que ele pôde enviar de 2 a 2, e ele os designou, e enviou adiante de si, de 2 a 2, a todas as cidades e lugares. E o verso 2, ele diz: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Eu vou te falar por que são poucos os trabalhadores. É porque são muitos os assistentes, que assistem cultos durante 10, 20, 30, 40 anos e morrem. Eles nunca fizeram nada na igreja, mas eles assistiram muitos cultos. Não são só muitos os assistentes, mas são muitos os assistidos. Quando vocês vieram aqui ontem à noite, vocês foram assistidos espiritualmente. Vocês estão aqui nessa manhã sendo assistidos novamente. Isso é, vocês estão recebendo algo que está sendo dado para vocês, ou vocês estão sendo assistidos. Então são muitos os assistentes, e são muitos os assistidos, mas são poucos os que estão disponíveis para assistirem a outras pessoas. Orai. Isso é, Deus, Ele sabe que nós já temos assistentes suficientes, já temos assistidos, muitos assistidos, mas Deus procura gente para assistir os outros, para trabalhar para os outros. E sabe o que Jesus falou em João capítulo 9, versículo 4? Corre lá para você ver. João capítulo 9, versículo 4, Jesus disse as seguintes palavras: importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Se você não sabe, a oportunidade de fazer alguma coisa para Deus, que é fazer alguma coisa para a eternidade, vai passar. E muitas pessoas que sentaram por muitos anos nos bancos da igreja, elas vão elas vão se arrepender disso, porque elas poderiam ter feito muita coisa para Deus, mas a oportunidade passou. Você trabalha enquanto é dia, porque a noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. Eu queria dizer para você sobre, alguém pode estar dizendo assim, mas eu não sei o que fazer para Deus, eu não sei que dons eu tenho. Eu vou te falar, eu tenho certeza que quando Deus deu a parábola dos talentos, que Ele deu 5 para um, Ele deu 3 para outro, e Ele deu 1 para outro, Ele estava dizendo, no mínimo eu dei 1, no mínimo eu dei 1 talento para você. Existe alguma coisa que você pode fazer para Deus. E Ele ainda fala assim, aquele que servir um copo de água para os meus profetas, vai receber um galardão por isso. Agora eu quero te mostrar uma pessoa que tinha prazer de servir, e eu vou te falar o dom que ela tinha. Lê comigo aqui, Lucas capítulo 4, versículo 38 e 39. Jesus visitou a casa da sogra de Pedro, e quando Jesus chegou lá, a sogrinha estava doente, ela estava com febre, tadinha, ela estava doente. E olha que coisa incrível, porque tem gente que Deus cura, que Deus faz milagre por ele, que Deus faz libertação, que o que Deus pode fazer, o que Ele fizer por ele, mesmo depois do que Deus fazer, não vai sair nada dali. Mas a sogra de Pedro, meu amigo, que estava com febre, olha aqui, Lucas 4, 38. Ora, levantando-se Jesus, saiu da sinagoga e entrou na casa de Pedro. E estando a sogra de Pedro doente, com muita febre, rogaram-lhe por ela. E Jesus, inclinando-se para ela, repreendeu a febre,
E esta a deixou, e imediatamente ela se levantou e... Gente, eu não sei você, mas Deus, quando Ele sai no meio da multidão assim, aqui precisa de um milagre, aqui precisa de cura, aqui precisa de libertação, aqui precisa de carro, aqui precisa do emprego, aqui precisa renovar a carteira, aqui precisa de green card, aqui precisa de um monte de coisa. E Jesus faz assim: se eu der a benção aqui, não vai sair nada daqui. Se eu curar aqui, também não vai sair nada. Se eu curar aqui, também não vai sair nada. Se eu der green card ali, aí que vai sumir mesmo. Aí vai pegar o green card e sumir. Mas se eu curar aquela dor de cabeça ali, se eu curar aquela febre ali, imediatamente, essa pessoa que estava impedida por alguma situação física de me servir, imediatamente ela vai se levantar para me servir. Não, quero 40% da sua unção. Ele quer 40% da minha unção? Olha, ele falou que se servir um copo de água, recebe o galardão. Esperto, garoto esperto. Sabe por que eu falo garoto esperto? Porque ele é carioca. Jesus ouve a oração desse menino. Ouve a oração desse garoto. Gente, honestamente, em alguns sentidos, essa mensagem pode estar sendo bem chocante. E ela tem que ser, porque mensagem... Deixa eu te falar, você que está aqui na casa de Deus. Eu louvo a Deus por você aqui, não importa se você faltou um monte de culto para estar aqui. Importante que você está aqui hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Pregação não pode ser música de Roberto Carlos. O que eu estou querendo dizer? Aquele nhenhenhen para você dormir, aquele são tantas emoções. Para você dormir, não pode ser. Pregação não pode ser isso. Pregação tem que ser um negócio que você, misericórdia, meu Deus, por que eu vim aqui hoje? É isso que é pregação. A pregação tem que te acordar, ela tem que te chocar, ela tem que despertar você, porque nós estamos indo para a eternidade. Alguém diz comigo: eu estou indo para a eternidade. Eu não quero chegar lá de mãos vazias. Estende as duas mãos diante de você e diz: Deus, não deixa eu chegar diante do Senhor de mãos vazias. Deixa as mãos estendidas diante de Deus. Deixa as mãos estendidas. Eu quero cantar uma canção que a gente cantava enquanto você estende as mãos. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias que lhe posso apresentar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Eu vou deixar o Espírito de Deus falar com você nesse momento. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Seja bem-vindo nesse lugar. Contrata alguém nessa manhã. Seja bem-vindo nesse lugar. Contrata alguém. Contrata alguma mão que está ociosa. Aliás, está ocupada com as redes, com os barcos da vida. Contrata algumas mãos nessa manhã. Espírito Santo, contrata as mãos para a obra do Mestre. Nesta manhã nós rogamos, contrata trabalhadores para a tua seara, nesse lugar, em nome de Jesus. Sabe quem é o Espírito Santo? Ele é a pessoa daquela parábola que saiu às 9 horas da manhã, contratando trabalhadores. Ele passou na praça, tinha um monte de homens sem fazer nada, ele falou: ide para a vinha trabalhar. Ele sai ao meio-dia e vê mais gente desocupada, e ele diz: ide para a vinha trabalhar. Ele sai às 3 da tarde, vê mais gente desocupada, ele diz: ide para a vinha trabalhar.
Ele sai às 5 horas da tarde, falta 1 hora de trabalho para fechar o dia às 6 horas, e ele convida gente para trabalhar. Eu não sei qual dessas horas é a sua hora, eu não sei qual dessas horas, se você está nas 9 horas da manhã, ao meio-dia, ou se você está às 5 da tarde, Jesus está dizendo, o Espírito Santo está convivendo, você quer vir trabalhar para mim? Ainda há tempo de você fazer a minha obra, ainda há tempo de fazer algo para mim, pois eu quero ter uma colheita da sua mão. Eu quero terminar a mensagem falando do versículo que eu li na introdução da mensagem, que é Apocalipse capítulo 13, 14, verso 13, quando diz que as tuas obras vão te acompanhar depois da sua morte. Infelizmente, algumas pessoas cristãs, o que vai acompanhar elas não são as obras, é a omissão dela. Não fiz nada, não plantei nada, só comi, só bebi, só recebi a chuva, mas não produzi nada. E eu não vou receber recompensa no tribunal de Cristo, eu não vou receber nada, eu vou estar salvo no céu, eu vou estar lá olhando para os irmãos, para aqueles que trabalharam, para aqueles que ganharam, mas eu mesmo fui covarde, fui preguiçoso, fui indolente, cuidei da minha vida, isso é, daquela vida que passou, daquela vida que acabou, construí aquela casa que apodreceu, construí aquele prédio que apodreceu lá no Brasil, construí aquela vida, construí aquilo outro, fiz aquilo outro, mas para Deus eu não fiz nada. Eu gostava de ficar em casa, eu gostava de assistir culto, eu ia lá e sentava, mas eu não fiz nada para o Senhor, porque eu não queria compromisso, eu não queria ser cobrado, eu não queria ter a responsabilidade. Eu queria ter responsabilidade com o meu patrão, mas não com a obra de Deus, não com Deus. E por isso, eu não vou receber nenhuma recompensa. Mas deixa eu te mostrar outra coisa interessante em Apocalipse. No capítulo 20, no versículo 12, quando os mortos são trazidos diante de Deus, e Apocalipse 12 está falando do juízo final, e você já ouviu falar sobre isso, esse tal de juízo final. E esse tal de juízo final, ele está em Apocalipse 20, e no verso 12 diz assim, e vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Incrível, né? Os mortos estavam em pé, eles vão estar em pé diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Se você não sabe, um dos membros mais importantes que Deus nos deu foram as nossas mãos, aquilo que a gente faz. Gente, eu vou falar algo para vocês. Perdoa eu estar falando assim, alguém pode estar falando que pastor orgulhoso. Não é nada disso, eu não sou uma pessoa orgulhosa, mas eu tenho prazer de trabalhar, gente, eu tenho prazer de trabalhar. Eu trabalho como vocês, da hora que eu levanto à hora que vou deitar, trabalho até o último minuto. Mas eu tenho um prazer diferente, por causa da alegria que tem no meu espírito. Uma das coisas que eu me vejo é agradecendo a Deus pelo privilégio de limpar um chão. Gente, vocês não sabem, às vezes eu saio pela minha casa, limpando a minha casa, e eu vou falar uma coisa para vocês, eu tenho o maior prazer de limpar essa igreja, mas assim, vocês não sabem o prazer que eu tenho, a alegria que eu tenho, não tem como eu expressar isso para vocês, porque depois que terminar esse culto aqui, o meu prazer é arrumar essas cadeiras, quando eu terminar, é pegar os pedacinhos de papel que fica no chão, é pegar os biscoitinhos que ficam no chão. Eu tenho prazer, eu tenho alegria de fazer isso. E às vezes eu estou trabalhando e as minhas mãos estão busy, e às vezes eu olho para as minhas mãos e eu digo, Senhor, obrigado pelo privilégio do trabalho. Não tem nada que dignifica mais um homem do que o trabalho, especialmente o trabalho para Deus. Eu quero abençoar todas as profissões que estão aqui. Por favor, abra as mãos para abençoar a sua profissão. Agora, eu não estou falando de trabalho para Deus, eu estou falando do trabalho business que você faz, sua limpeza de casa. Quando você te deu essas mãos, Ele te deu tanta habilidade, você sabe limpar de um jeito, você sabe pintar de um jeito, você sabe fazer plástica de um jeito, você sabe fazer carpintaria de um jeito, você é pedreiro de um jeito. Eu abençoo a obra das suas mãos.
Porque Deus colocou tantos dons nestas mãos, tanta habilidade nestas mãos. Eu queria que você amasse o trabalho das suas mãos, que você valorizasse o prazer de trabalhar, mas que você dissesse para Deus: elas não podem ficar busy só com o meu trabalho. Elas precisam ser empregadas na tua obra. Estas mãos tão tremendas que eu tenho, tão poderosas que eu tenho, elas produzem riqueza, elas produzem dinheiro, elas produzem construções lindas. Tem gente aqui que faz um armário, que faz coisas maravilhosas, põe a foto no Facebook. Eu vejo gente que faz aí obras, rufo, faz carpintaria, põe a foto no Facebook. Você tem orgulho do trabalho que você fez. Eu queria saber se você tem o mesmo orgulho do ministério na obra de Deus. Porque eu vou te falar, as paredes que você levanta, um dia serão derrubadas. As decks que você constrói, um dia vão apodrecer. E as casas que você levanta, um dia vão ao chão. Mas a obra que você faz para Deus vai permanecer por toda a eternidade. Por favor, fica de pé diante do Senhor onde você está. Eu não terminei de pregar ainda, mas fica de pé, por favor, todos vocês diante do Senhor. Há uma alegria nessa manhã, nesse lugar, que é o prazer de trabalhar para Deus. Eu queria que alguém sentisse esse prazer. Eu queria que alguém falasse para Deus: eu quero o teu prazer. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado sempre estar, se na vinha do Senhor. Deixa eu ler mais um versículo para você. Mateus capítulo 16, versículo 27. Jesus disse as seguintes palavras: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, preste atenção, e ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Deus não vai retribuir a intenção de ninguém, o desejo de ninguém, os planos de ninguém. Ele vai retribuir aquilo que você fez na casa de Deus. O último texto que eu vou ler nessa manhã, ele está em Mateus capítulo 21. E os versículos 28 a 31. E Deus é essa pessoa aqui. Porque aqui está falando de um pai que tem 2 filhos. E nessa manhã Deus está dizendo: aqui nessa igreja eu tenho 2 tipos de filhos. Quais são? Mateus 21, 28. Mas que vos parece? Disse Jesus. Um homem tinha 2 filhos. E chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? E ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Chegando-se então ao segundo, falou-lhe do mesmo jeito. Respondeu este: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Ele pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? E disseram-lhes eles: o segundo. E disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino dos céus. Deus tem 2 filhos. Ele chega para um e diz: vai trabalhar. E ele diz: eu vou, Senhor, eu vou. Vai no altar aqui, chora, fala: eu vou. Todo final de culto, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu vou. Mas não vai. Chora, mas não vai. E tem outros, sabe onde estão esses? Lá fora, no pecado. Lá na prostituição. Lá na bebida. Lá na sarjeta. E Deus chega para ele e fala assim: rapaz, eu preciso de você, rapaz, você não sabe o trabalho que eu tenho para você. Eu não quero esse negócio de igreja, eu não quero esse negócio de Deus, esse negócio de religião, eu não quero. Só que depois se arrepende e vai. Ele vai e passa na frente daquele que estava no altar, dizendo: eis-me aqui, eu nunca vou. Meu irmão, eu não podia te dar uma paulada maior no final dessa mensagem. Vem aqui para frente para eu curar as feridas, vem. Pode vir, por favor. Vem botar azeite nessa ferida que a palavra abriu em você. Nesse corte que a espada abriu em você. Por favor, vem aqui, neste altar. Alguém? Meu celular? Está aqui.
Eu quero que você venha, mesmo que você é visitante, aqui a gente tem o costume de todos terminar o culto no altar. Não tenha medo do altar. O altar é um lugar maravilhoso, é um lugar de prazer, é um lugar de alegria, é um lugar de bênção. Vem aqui para a gente orar. Vem aqui para a gente orar nessa manhã. Todas as crianças venham, todos os irmãos venham. Quem está lá no berçário, venha. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar. Chega mais pertinho, por favor, para os irmãos de trás chegar. Sinavim. Chega mais. Por favor, chega mais pertinho. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha. Trabalhar e orai, vamos lá, vamos aprender. Trabalhar e orai, se na vinha do Senhor. Seara e na vinha dos. Meu desejo é orar. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Nesse momento eu queria convidar os obreiros para subirem aqui. Diáconos, pastores, pessoas que trabalham, subam aqui, fiquem de frente para a igreja. Rafael, Janaína, Jorge, Jaqueline, você que trabalha, sobe aqui rapidinho. Me ajuda aqui, só botar para trás aqui. Rafael. Bota essas coisas para trás aqui. Sobe aqui quem trabalha, quem faz alguma coisa na igreja, sobe aqui, por favor. Se você faz alguma coisa, sobe. Aqui no meio não tem ninguém não, gente. Vem para a ponta aqui. Vem para cá. Nenhum pastor faz a obra de Deus sozinho. Esses irmãos que estão atrás de mim, eles fazem alguma coisa em alguma área na casa de Deus. Nesse momento, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela disponibilidade, pelo amor de vocês, porque vocês não trabalham para mim. Nenhum de vocês trabalha para pastor. Ninguém faz nada para homem na casa de Deus. O que vocês estão fazendo para o Senhor tem uma recompensa. E vocês sabem, ninguém paga melhor do que Deus. Então, é um prazer ter obreiros na casa de Deus. É uma alegria ter gente que ama fazer a obra de Deus. As carinhas são as mesmas que se apresentam para o serviço. As mãos são as mesmas que estão envolvidas em alguma coisa. Os obreiros são sempre os mesmos. Por quê? São aqueles que disponibilizaram o coração. Hoje é dia de honrar vocês nesse lugar. Deus falou para mim: honra os meus obreiros que fazem a minha obra. Eu quero abençoar a sua vida nessa manhã. Eu quero dizer que Jesus está agradecido pelo seu trabalho. Jesus está grato pelo seu trabalho. O que você faz na casa de Deus
tem um grande valor, tem um poder eterno. Às vezes você chega aqui antes dos outros, sai por último. Você vem aqui mais cultos do que os outros vêm. Você sempre está aqui porque você está fazendo algo para Deus. Você gasta mais do seu tempo, você investe mais aqui do que em outro lugar. Você vem de longe, você às vezes chega tarde em casa, você chega tarde à noite, você do cansado, trabalho, você vem cansado. Você, em vez de descansar, você vem para a casa de Deus, porque você tem um trabalho para fazer. Eu quero te abençoar nessa manhã. Eu quero declarar sobre você uma bênção de Deus, uma recompensa. Deus é o teu patrão. Ele está te abençoando hoje, mas Ele vai te abençoar muito mais. Eu quero profetizar, porque esse é um momento profético. Eu libero agora bênçãos que estavam presas. Eu proclamo que o trabalho das mãos que você faz é um testemunho em seu favor na corte celestial. O trabalho que você faz na igreja, aquilo que você emprega, que você dá, que você produz, Deus receba a tua oferta. Deus recolhe a tua oferta. E como Ele disse, como o anjo disse para Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações têm sido recebidas diante de Deus. Eu proclamo que as tuas ofertas, o teu trabalho tem sido recebido diante do Senhor, está registrado na corte celestial. E quer saber? Um dia você vai chegar no tribunal de Cristo e Deus vai te dar uma recompensa. Você vai dizer assim: Deus, eu não mereço. Deus, eu não fiz tanto assim. Deus, eu não trabalhei tanto assim. O que eu fazia era tão pouco. E Deus diz: meu filho, mas o que você fazia era tão muito para mim. Era tanto para mim. Eu quero te recompensar, eu quero te abençoar. E Deus vai dar recompensas não só no céu, mas aqui na terra. Eu quero abençoar agora. Nós vamos estender as mãos para a igreja. E nós vamos abençoar o povo de Deus que está ali embaixo. Porque tem outros dons que estão ali que o Senhor quer recrutar. E nós vamos abençoar eles agora. Estenda as mãos para eles. Fala assim: Senhor, o mesmo prazer que está em nosso coração, que nós sabemos que está no coração dos irmãos também, desimpede agora. Senhor, contrata trabalhadores para a tua seara, servidores, evangelistas, pregadores, cuidadores de criança, limpadores da tua casa. Oh Deus, gente que tem prazer de servir na tua obra. Obrigado, Senhor, pelos novos trabalhadores que o Senhor vai recrutar. Vou pedir a gentileza de vocês descerem, por favor, e nós vamos orar agora, terminando o culto. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. A Belinha já falou que já está na hora de acabar. Amém. Tá certo, Belinha, já passou do horário.